Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo bem, então hoje nossa última aula de cálculo 2, última aula do curso, e sexta-feira é a última prova. E eu só queria lembrar para vocês que nesta sexta-feira nós temos 2 semanas de conteúdo, tá, para essa prova. Então, para a prova de vocês pode cair tanto o conteúdo desta semana quanto da semana passada. O que nem é muita coisa, porque se você for ver assim de conteúdo mesmo, a gente viu pouca coisa, a gente ficou mais resolvendo exercício para ficar treinando. Hoje é a mesma coisa, não vai ter tanto conteúdo assim, a gente vai mais ficar resolvendo exercício na maior parte da nossa aula. Bom, então é isso. Então, hoje, o que nós vamos ver? Como eu já comentei na segunda-feira, a gente vai estudar hoje um novo sistema de coordenadas. A gente estudou o sistema de coordenadas cilíndricas na segunda-feira, e hoje nós vamos estudar o sistema de coordenadas esféricas. Então, a gente vai começar por aí, né? Primeiro, vendo como é esse sistema. Depois, a gente vai ver como é que trabalha com integrais a partir desse sistema. Então, esse é o assunto principal de hoje. Coordenadas esféricas. Olha só, gente. Quando eu falo de coordenadas esféricas, na verdade, ele é uma forma de você localizar um ponto no espaço. Então, o método tradicional para você localizar um ponto no espaço é pelas coordenadas x, y e z, que são aquelas coordenadas retangulares, como a gente já está bem habituado com elas. Só que na segunda-feira, nós estudamos um novo método para você localizar um ponto no espaço, que seriam pelas coordenadas cilíndricas. Nas coordenadas cilíndricas, você localiza a projeção do seu ponto no plano XY, não mais com XY, mas com R e θ, que são as coordenadas polares. Depois que você usa as coordenadas polares para localizar a sua projeção, P', aí agora o Z continua sendo Z. Então, você sobe ou desce conforme a sua coordenada de Z. Mas não tem só essas duas maneiras de você localizar um ponto no espaço. Então, uma outra maneira de você localizar um ponto no espaço seria usando as coordenadas esféricas. Um exemplo disso, só para ilustrar, vamos pensar aqui, ó. Vamos dizer que aqui está o eixo x, aqui está o eixo y e aqui está o eixo z. Então, olha só para ilustrar um pouquinho o que a gente vai fazer aqui. Agora, o nosso objetivo é achar um ponto no espaço. Vamos dizer que o nosso ponto P está bem aqui. Ele tem essa coordenada x aqui e tem essa coordenada z. Em y ele é 0. Então, vamos imaginar que eu quero localizar esse meu ponto P bem aqui. Uma forma de eu localizar esse ponto P é te dando 3 informações. Só que essas 3 informações agora vai ser uma distância e 2 ângulos. Então, se eu quero localizar esse ponto P aqui, a primeira informação que eu posso te dar é a distância da origem até esse ponto. Isso é uma informação válida. Então, eu posso te falar assim, olha, o ponto que eu quero que tu localize aqui no espaço é um ponto cuja distância até a origem é 1 metro, 2 metros, 3 metros, sei lá. Porém, essa informação não é suficiente, porque, por exemplo, nesse caso aqui, se eu disser que o ponto está a 1 metro de distância, mas pode ser 1 metro daqui desse lado, ou do outro lado, ou aqui da frente, então não é suficiente, mas é uma informação útil. Então, vamos dizer que a primeira informação que eu dei é a distância do ponto até a origem. Essa distância aqui a gente vai chamar de ρ. A segunda informação que eu vou dar para vocês é um ângulo. Que ângulo é esse? É o ângulo formado entre essa reta, né, formada por P até a origem, e o eixo Z positivo. Tá? Então, a segunda informação é o ângulo que a reta está formando com o eixo Z positivo. Então, nesse caso aqui, o meu ângulo seria esse daqui, que vai dessa reta, desse segmento de reta, até o eixo Z. Isso daqui eu vou chamar de ângulo φ. Então, em coordenadas esféricas, o ângulo φ sempre é aquele que é formado pela reta, pela distância e o eixo Z positivo. Só que, além disso, teria uma terceira informação que eu precisaria dar para vocês. Porque, por exemplo, o que me garante
que esse ponto P ele poderia estar aqui, ou, por exemplo, ele poderia estar aqui, do outro lado. Ó. Porque a esse ponto aqui, eu poderia ter a mesma distância, ρ, e o mesmo ângulo formado aqui com eixo Z, que eu estou chamando de φ. Então, e agora? Como é que eu sei que eu estou me referindo a esse ponto ou a esse ponto? Então, está faltando uma terceira informação. Essa terceira informação que eu vou dar para vocês é o ângulo θ. O ângulo θ é o único que a gente já conhece. É o ângulo das coordenadas cilíndricas, ou seja, é o ângulo formado aqui no chão, entre o eixo x e a projeção desse meu ponto P em P'. Então, por exemplo, se eu quisesse me referir a esse ponto P bem aqui, então o meu θ seria 0. Porque se eu fosse projetar esse ponto P aqui em P', eu não ia formar nenhum ângulo θ aqui. Agora, se eu quisesse me referir a esse ponto P aqui do outro lado, então agora o meu θ ó, ia ser daqui até aqui. Meu θ ia ser π radianos. Então, nesse caso aqui, o θ ia ser igual a π. Então, perceba o seguinte, a primeira informação é a distância da origem até o ponto. A segunda informação é a inclinação com o eixo Z. Tá? Então, eu estou bem aqui. Se eu não tiver inclinação nenhuma, eu vou estar exatamente no eixo Z, se eu não tiver inclinação nenhuma. A partir do momento que eu começo a me inclinar, eu começo a ficar assim, na minha reta. E para eu chegar no ponto onde eu quero, basta eu rotacionar aqui a minha base, que é o ângulo θ. O ângulo θ você está rotacionando aqui no chão, aqui na base. E aí, conforme você gira, aí sim você consegue chegar em qualquer ponto que você quiser. Tá? Então, imagina que aqui está os eixos, o meu ponto está para cá, mais ou menos aqui. Então, não basta eu só me inclinar para cá, eu vou ter que rotacionar até voltar aqui para esse lado e chegar no ponto, que é o que a gente fez aqui, né? Se eu queria chegar nesse ponto P, o meu θ era 0, mas se eu quisesse chegar nesse outro ponto P, o θ ia ter que ser π. Eu ia ter que rotacionar aqui na base, π radianos, e eu ia chegar no meu ponto P. Deu para entender mais ou menos como é que a gente faz com o sistema de coordenadas esféricas? Tá, sabendo disso, então, esses vão ser os nossos três elementos, ρ, φ e θ. Então, agora, vamos dizer novamente que nós estamos aqui com os nossos três eixos, x, y e z, e eu quero localizar um ponto P que está bem aqui. Então, se eu quero localizar esse ponto P em coordenadas esféricas, eu vou te dar três informações. A primeira informação que eu vou dar é a distância da origem até o ponto, seria uma das informações. Isso aqui eu estou chamando de ρ. A segunda informação que eu ia dar é o ângulo formado entre essa reta e o eixo Z positivo. Bom, além disso, esse ponto P ele tem uma projeção no plano XY, que eu vou colocar aqui embaixo. Seria uma projeção que eu estou chamando de P'. A partir dessa projeção P', eu teria ainda as coordenadas x, as coordenadas y, e a partir dessa projeção P', eu também teria a distância da origem até P', que é o que lá em coordenadas cilíndricas, essa reta que vai da origem até a projeção P', nós estávamos chamando de R. R também era a distância do ponto até o eixo Z. Tanto que eu poderia projetar esse R, eu poderia projetar aqui para cima. E aí ficaria mais ou menos assim. Tá? Então, esse R é o mesmo daqui. E por que eu quero o R? Opa, espera aí que eu já errei aqui. Isso aqui não é o θ, né? Esse ângulo do eixo Z é o que a gente está chamando de φ. E o θ, na verdade, é esse ângulo formado entre o eixo x positivo e a nossa reta R. Então, aqui ó, eu desenhei as três coordenadas para eu achar esse ponto. A distância ρ, o ângulo φ e o ângulo θ. Agora, a pergunta que fica é a seguinte, você pode falar, tá, professor, eu já entendi como é que eu localizo um ponto usando essas três coordenadas, mas a pergunta é, qual é a relação dessas três novas coordenadas, que é ρ, θ e φ, com as tradicionais x, y e z? Para responder essa pergunta, a gente vai olhar para esse triângulo aqui, ó, formado bem aqui, formado aqui pela distância ρ, pela distância r e pela altura z. A gente vai olhar para
para esse triângulo. Então, bem aqui, eu tenho uma altura Z. Isso daqui é um triângulo retângulo. Tá? Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. E agora a gente vai aplicar as leis trigonométricas para esse triângulo retângulo. Eu vou aplicar o cosseno e o seno desse ângulo φ. Quando eu faço isso, olhe lá o que vai acontecer. Primeiro, quando eu faço o cosseno de φ, nesse triângulo aqui, fica assim, cosseno de φ igual. O cateto adjacente aqui é o Z. Perceba que nesse triângulo, quem são os catetos? Um é o Z, que é essa distância aqui vertical, e outro é o R, que é essa distância aqui horizontal. E a hipotenusa é justamente a distância da origem até o ponto, então a distância é ρ. Então, se eu faço cosseno de φ, eu vou ficar com o cateto adjacente, que vale Z, dividido pela hipotenusa, que vale ρ. E agora, isolando o Z aqui, o que eu obtenho é Z igual a ρ vezes cosseno φ. Então, o Z foi o primeiro que eu consegui escrever em função das novas coordenadas. Então, Z, ele vai, em coordenadas esféricas, o Z vai ser ρ vezes cosseno φ. Vamos descobrir agora o x e o y. Para isso, eu vou usar o seno do ângulo φ. Quando eu usar o seno do ângulo φ, olha o que vai acontecer. Seno de φ vai ser igual ao cateto oposto, só que o cateto oposto é o R, então vai ficar aqui R, dividido pela hipotenusa, que é ρ. Então, nesse caso, meu R vai ser ρ vezes seno φ. Só que aqui você fala, professor, mas tá tudo bem, mas o R, ele não faz parte das coordenadas retangulares. O que faz parte é o x, o y e o z. Mas não tem problema, porque quem é o R mesmo? O R não é a distância da origem até a minha projeção pelinha. Esse R não tem uma relação com x e y, né? Porque bem aqui é o x, bem aqui é o y. E a gente está cansado de relacionar esses três aqui usando esse outro triângulo retângulo. Porque por meio desse outro triângulo retângulo, eu consigo relacionar o R, o x e o y. Porque por esse outro triângulo, a gente já sabia que x é igual a R cosseno de θ, tá falando do ângulo θ agora, e y é igual a R seno θ. Então, essa relação aqui ela vem desde as coordenadas polares. E eu posso usar essa relação agora. Lembrando que o meu objetivo é que apareça aqui nessa equação o x ou o y. Para que ele apareça aqui, eu vou usar essas duas relações. Eu vou usar primeiro essa, depois eu vou usar essa. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar o R nas duas equações. Quando eu isolo o R, na primeira eu vou ter R é igual a x dividido pelo cosseno de θ. E na segunda eu vou ter R igual a y dividido pelo seno θ. Bom, então agora resta para mim escolher se eu quero substituir o R por x sobre cosseno θ ou se eu quero substituir R por y sobre seno θ. A gente vai substituir os dois. Vamos começar aqui com x. Então, no caso do x, se eu substituir por x, no lugar do R vai ficar x sobre cosseno, isso no lugar do R, x sobre cosseno é igual a ρ vezes seno φ. E agora, para eu isolar o x, vai ficar x igual a ρ seno φ cosseno θ. Então, aqui, acabamos de achar a relação para x. Falta agora achar a relação para y, mas não tem problema. Eu volto para essa equação e no lugar do R eu vou colocar y sobre seno θ. Aí eu vou colocar para cá. Então, vai ficar y sobre seno θ igual a ρ seno φ. Então, nesse caso, meu y vai ser ρ seno φ seno θ. Então, com isso, nós acabamos de achar as três relações para x,
para y, e a primeira que a gente achou tinha sido para z. Agora eu vou resumir aqui os três, né, que a gente achou. Então, olha só, o x, nós descobrimos que se eu quero passar de esféricas para retangulares, as relações são essas. Então, x é igual a ρ seno φ cosseno θ. Já o y é igual a ρ seno φ seno θ. E, por último, o z é igual a ρ vezes cosseno φ. Então, essas aqui são as três principais relações das coordenadas retangulares com as coordenadas esféricas. Note que agora ficou muito mais legal, né, para a gente, porque antes, como eram cilíndricas, né, era a mesma coisa que as polares. Quando polares era uma novidade, beleza, a gente estava feliz porque era novidade, a gente ficava assim empolgado. Aí foi para cilíndrica. Aí na cilíndrica, o z era z e o x e y eram polares. Não tinha graça. Agora não, agora sim a gente está ficando mais empolgado, né? Porque olha só, o x aqui está em função de ρ, do φ e do θ. A mesma coisa do y. Só o z que não está em função de θ, mas ainda assim melhor do que z igual a z. Não, z igual a ρ vezes cosseno φ. Então, essas que são as coordenadas esféricas, quando você vai transformar de novo para retangulares, você usa essas expressões. Além dessas, tem ainda uma outra relação importante, só uma, que é bem simples, na verdade, que você já até conhece. Vamos voltar aqui para o nosso desenho. Ó, lembrando que ρ é a distância da origem até o ponto. Lá nas nossas primeiras aulas, primeira semana de aula, aula 1, aula 2, vocês lembram como é que a gente calculava a distância da origem até um ponto qualquer no espaço? Imagina que aquele ponto ele tem coordenadas x, y, z. Aí eu quero calcular a distância da origem até esse ponto. Vocês lembram qual é a fórmula? Esse ponto tem coordenadas x, y, z. Então, a fórmula era raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Então, a mesma coisa aqui. Só que, ó, a distância eu estou chamando de ρ. Então, se eu aplicar a fórmula, vai ficar ρ igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Elevando tudo ao quadrado, vai ficar assim. Então, a outra relação que nós temos é que ρ ao quadrado é igual a x quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Tá? Então, essas aqui são todas as relações que você pode usar quando você está trabalhando com esse sistema de coordenadas esféricas. Bom, então agora que a gente já entendeu, eu pergunto para vocês, alguém tem alguma dúvida com relação a isso daqui? Como é que acha o ponto? Como é que trabalha com isso? Agora a gente vai fazer alguns exercícios, até para a gente se habituar um pouquinho mais, porque esse sistema é relativamente novo para a gente, né? Então, vou aqui para o slide. Então, só resumindo o que a gente já falou, no sistema de coordenadas esféricas, um ponto P é representado pela tripla ordenada ρ, θ e φ, ou seja, é uma distância e dois ângulos. Quem é o ρ? ρ é a distância da origem até o nosso ponto P. Quem é o θ? θ é o mesmo ângulo das coordenadas cilíndricas, que é o mesmo das coordenadas polares. Então, que é justamente o ângulo entre a projeção lá no plano XY e o eixo X positivo. E, por último, o nosso ângulo φ, esse aqui é uma novidade para a gente também, né? É o ângulo entre o eixo Z positivo e o segmento de reta OP, ou seja, a origem até o ponto P. Então, se você quer achar esse ponto P aqui, você pode obter informação da distância, que é ρ, desse ângulo φ e do ângulo θ. Aí você consegue achar não somente esse ponto, mas qualquer ponto que esteja aqui no nosso espaço. Para convertermos de coordenadas esféricas para retangulares, usamos essas três equações, foram aquelas que a gente já olhou no quadro. E, além disso, nós ainda temos essa última relação aqui, que é ρ ao quadrado igual a x quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado. Então, a gente já demonstrou, a gente já entendeu como é que chega nessas fórmulas, você não precisa nem decorar se você não quiser, basta você demonstrar na hora da prova também, você consegue chegar, caso você esqueça. E agora vamos resolver aqui alguns exercícios. Primeiro, descreva a superfície cuja equação em coordenadas esféricas é ρ igual a 1. Então, bora fazer esses exercícios, são só alguns exemplos. Vou colocar aqui como exemplos.
exemplos. O primeiro é ρ igual a 1. Então, gente, primeira coisa, vamos pensar nisso daqui, vamos pensar nesse exemplo aqui, ρ igual a 1, como pensar que nem coordenadas esféricas mesmo. Então, note que nesse caso aqui, a nossa única exigência é para ρ. O que é ρ? É a distância da origem até o ponto. Então, quando eu escrevo essa equação aqui, eu estou dizendo que eu quero o conjunto de todos os pontos que estão exatamente na mesma distância da origem. E essa distância tem que ser 1. Então, eu tenho que pegar todos os pontos que estão a 1 metro, pensar em metro, né, ou quilômetro, depende do que a gente está falando, a 1 metro da origem. Quantos pontos eu tenho nessa situação? Tem infinitos pontos, né? E quando eu pego todos eles e junto, eu estou formando o quê? Estou formando uma esfera, porque eu estou falando de pontos que estão equidistantes da origem. Quando eu faço isso, eu formo uma esfera de centro na origem e raio 1. Caso você ainda esteja com dúvida, você pode usar aqui essas expressões, porque, por exemplo, você pode pegar ρ igual a 1, bem aqui, ó, ρ igual a 1. Aí vai ficar x² mais y² mais e² igual a 1 ao quadrado. Essa equação aqui, a gente já conhecia ela, era a equação da esfera, centro na origem, raio 1. Então, é isso que está acontecendo aqui. Então, venho aqui, faço aqui os eixos x, y, z, e vou fazer aqui uma esfera centro na origem, raio 1. Então, vou fazer aqui uma circunferência assim primeiro, vamos dizer que aqui é 1, e agora eu faço outra circunferência assim. Pronto. Então, isso aqui já está representando para a gente uma esfera de centro na origem e raio 1. Agora, olha que interessante. Toda vez que o nosso ρ ele for constante, e eu digo constante positiva, tá? Sem ser o zero. Toda vez que ele for um número positivo, eu sempre vou formar o desenho de uma esfera. Na aula passada, a gente fez um exemplo desse também. Se eu não me engano, era ρ igual a 1 também, só que para coordenadas cilíndricas. Quando a gente foi demonstrar essa equação aqui, ρ igual a 1, vocês lembram o que deu lá? O desenho que deu? Lá nas coordenadas cilíndricas, deu um cilindro. Deu um cilindro. Então, na verdade, toda vez que ρ for uma constante positiva, se você tiver no sistema de coordenadas cilíndricas, isso vai te dar um cilindro. Mas se você tiver no sistema de coordenadas esféricas, a mesma expressão vai te dar uma esfera. Daí que vem o nome, coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas. Gente, uma coisa que eu esqueci de comentar, eu vou colocar aqui no primeiro quadro como observação, porque isso aqui é importante. Uma observação importante é que aqui nas coordenadas esféricas, o nosso ρ, ele vai ser sempre não negativo, tá? Diferente das polares, que eu poderia considerar um R negativo. Quando o R era negativo, eu só refletia para o outro lado, para o outro sentido. Aqui não, o nosso ρ vai ser não negativo. Além disso, o nosso θ, ele continua sendo entre 0 e 2π, tá? E não precisa ir além disso, porque aí você já deu uma volta completa. E o φ, ele vai de 0 a π. Eu não preciso que ele vá até 2π, isso não vai ficar redundante, porque eu já tenho aqui o θ indo de 0 a 2π. Então, por exemplo, digamos que está aqui o eixo z. Eu tô com um ponto que está desse lado aqui, por exemplo, está do lado daqui. Então, para eu chegar nele, basta eu fazer uma inclinação menor que π sobre 2 e maior que 0. Aí eu chego nesse ponto aqui. Eu só me inclino até chegar nele. Aí você vai me dizer, professor, mas e se o ponto estiver aqui do outro lado, na minha costa? Como é que eu vou chegar nele se o meu φ não pode ultrapassar o π? Nesse caso, você tem o θ. Você chega até esse ponto aqui primeiro, depois você rotaciona aqui na base. E aí você chega até aqui. Você faz essa rotação e você chega no outro lado. Então, é por isso que o φ ele não precisa ir até 2π. O φ ele sempre vai até π no máximo. Tá, gente? No máximo. Pode ser que ele vá até menos, dependendo do problema. Então, são essas três relações. O ρ é maior ou igual que 0, o θ entre 0 e 2π e o φ entre 0 e π. Pronto. Então, vamos fazer agora o segundo exemplo. Vamos voltar para o slide só para eu ver qual é o exemplo. Olha, o segundo exemplo é φ igual a π sobre 2. Φ igual a π sobre 2.
Então, gente, vamos lá. Eu tenho aqui os três eixos. Aqui o eixo X, aqui o eixo Y, aqui o eixo Z. Agora, a minha única exigência é para o ângulo φ. O ângulo φ é o ângulo que vai da reta onde eu estou, da distância, até o eixo Z. Então, aqui, ó, a minha exigência é que esse ângulo aqui, que eu estou inclinando por primeiro, que faz esse movimento do braço, obrigatoriamente, ele tem que ser π sobre 2. Π sobre 2 em graus seria 90 graus. Então, ó, se eu estava no eixo Z aqui, que é em pé, e eu fizer π sobre 2 radiano, uma rotação a partir daqui, eu vou estar onde? Eu vou estar no chão. Eu vou ficar aqui na horizontal. Então, por exemplo, se eu estava aqui no eixo Z e eu caio π sobre 2 radianos, eu vou parar, nesse caso, em cima do eixo X. Então, por exemplo, esse ponto aqui, ele tem 90 graus de inclinação com o eixo Z. Esse ponto aqui também. Esse ponto aqui também. Então, na verdade, todos esses pontos aqui, ó, que fazem parte do eixo X positivo, eles têm uma inclinação de 90 graus com o eixo Z. E, na verdade, como o ρ, que é a distância, eu não tenho nenhuma restrição para ele, tanto faz se a distância até a origem é 0, se é 1, se é 2, se é 3, se é 1000, se é 1 milhão. A minha única exigência é que esse ângulo seja 90 graus. Só que o θ, ele também não tem restrição. Então, na hora que eu for rotacionar isso daqui, eu preciso parar em algum lugar com θ? Não. Então, o θ está livre. Então, essa semi-reta aqui positiva, ela pode rotacionar livremente aqui no plano XY. Quando eu pego essa reta e rotaciono ela aqui na base, 2π radiano, eu vou preencher todo o plano XY. Vocês concordam comigo? Não, porque se ela rotacionasse daqui para cá, eu já ia ter essa parte aqui todinha. Se fosse daqui até aqui, eu já ia ter todo um semiplano, XY. E se eu rotacionasse 2π radiano, eu ia ter todo o chão. Eu ia conseguir abranger todo o chão, todo o plano XY. Então, nesse caso, isso daqui representa o nosso chão, que é o plano XY, tá? Então, é mais ou menos isso que eu estou representando aqui. Alguma dúvida? Então, vamos para o terceiro exercício. Esse terceiro exercício, ele vai ser bem interessante. Olha só qual é o terceiro exercício. Acho que você já espera qual é o terceiro exercício, né? É o mesmo da aula passada. Vocês lembram qual foi que a gente resolveu? Dei 2 exemplos, depois a gente calculou o jacobiano. Então, agora a gente vai calcular o jacobiano para esse sistema de coordenadas. Então, vou até mostrar aqui, né? Só o comando mesmo, mas já até comentei. Então, determine o jacobiano para as coordenadas esféricas. Bom, nas nossas aulas, vou colocar aqui, jacobiano. Pronto, podemos ir aqui para o quadro. Gente, nas nossas aulas, a gente calculou, acho que 2 jacobianos só. Um para coordenadas polares e outro para coordenadas cilíndricas. Os dois deram o mesmo resultado. O jacobiano era R. E não tinha graça, porque eu sempre falava, né? Poxa, deu o mesmo resultado. E agora, será que vai dar R? Não, porque nem tem R, né? Não tem como dar R. Vai dar alguma coisa envolvendo ali o ρ, o φ ou o θ. A gente vai descobrir agora como é que vai ser. Então, para você calcular o jacobiano, a primeira coisa que você tem que ter em mente é como é que eu escrevo x, y e z a partir das novas coordenadas, que é ρ, θ e φ. Isso a gente já sabe. Eu vou só resumir aqui, mas a gente já sabe. Vou escrever até aqui nesse segundo quadro, vou escrever nesse pedaço aqui. Ó, então, nós já sabemos que o x é igual a ρ seno φ cosseno θ. Nós já sabemos que o y é ρ seno φ seno θ. E nós já sabemos que o z é ρ cosseno φ. Então, essas relações aqui nós já temos. Agora que você já tem essas relações, o segundo passo que eu faço aqui é montar a minha matriz jacobiana. Então, venho aqui, eu vou escrever aqui a notação. Então, olha só, matriz, vou escrever mais para cá.
nosso jacobiano, transformando de x, y e z para ρ, θ e φ é igual. Bom, como é composta a minha matriz? Aqui na primeira linha, eu vou colocar as derivadas parciais de x, então vai ficar a derivada parcial de x em relação a ρ, de x em relação a θ, de x em relação a φ. Então, derivada parcial de x em relação a ρ, derivada parcial de x em relação a θ, derivada parcial de x em relação a φ. Na segunda linha, eu faço a mesma coisa com y. Então, derivada de y em relação a ρ, del y, del θ, del y, del φ. Na última linha, eu faço com z agora. Del z, del ρ, del z, del θ, del z, del φ. O que eu faço agora? Calculo seus derivados parciais. Vou escrever aqui embaixo. Então, olha só, isso aqui vai ficar igual. Aí aqui, gente, ó, eu vou derivar x em relação a ρ. Aí bem aqui, ó, a gente já escreveu. O x ele é ρ, seno φ, cosseno θ. Se eu for derivar isso aqui em relação a ρ, isso aqui vai permanecer como se fosse constante, e aqui a derivada é 1. Então, vai ficar só seno φ, cosseno θ. Coloco aqui, seno φ, cosseno θ. Agora eu vou derivar x em relação a θ. Então, quando eu derivar em relação a θ, eu só vou derivar o cosseno, só que a derivada é menos seno. Então, vai ficar menos ρ, seno φ, seno θ. Por último, eu vou derivar x em relação a φ. O φ é só aqui esse seno, o derivado do seno é cosseno, o resto vai permanecer. Então, vai ficar ρ, cosseno φ, cosseno θ. Agora eu faço o mesmo para y. Então, eu vou derivar primeiro y em relação a ρ. Aqui permanece, a derivada aqui é 1. Então, vai ficar só seno φ, seno θ. Agora, eu vou derivar y em relação a θ. Então, eu vou derivar o seno, que é cosseno. Então, vai ficar ρ, seno φ, cosseno θ. Por último, eu vou derivar y em relação a φ. Então, a derivada disso daqui também é cosseno. Dessa vez vai ficar ρ, cosseno φ, seno θ. Interessante, né? Isso aqui já sabe, né? Se você tiver assim, professor, poxa, eu queria me divertir, eu tô sem nada para fazer e tal, eu queria fazer alguma coisa interessante, você calcula o jacobiano para as coordenadas esféricas. Que aí na prova, aí não precisa nem decorar mais. Na prova você só pega e calcula aqui e consegue achar o jacobiano. Mas vamos terminar, ainda não acabou, né? Isso aqui é bom para exercitar, né, nossa paciência, fazer as coisas com calma. Tá, agora eu vou derivar o z. Então, ó, eu vou derivar o z em relação a ρ. Então, vem aqui. O z é só isso daqui, pelo menos, né? Quando derivar em relação a ρ, vai ficar só o cosseno φ. Então, vai ficar cosseno φ. Agora eu vou derivar z em relação a θ, mas aqui não tem θ. Não tem problema. Isso significa que é constante, derivada da constante é zero. Eu coloco o zero aqui. Por último, derivo em relação a φ, aqui vai ficar menos seno. Então, é menos ρ, seno φ. Agora, lembrando que o jacobiano é o determinante disso daqui. Tá? O determinante disso daqui. Então, para calcular o determinante, eu vou repetir as duas primeiras colunas. Então, vou escrever de novo aqui. Seno φ, cosseno θ, seno φ, seno θ, e aqui cosseno φ. Vou repetir a segunda coluna, que é menos ρ, seno φ, seno θ. Aqui, ρ, seno φ, cosseno θ. E é zero aqui. E eu vou calcular o determinante, né? Eu já vou colocar o resultado aqui em cima. Só para aproveitar.
Tá. Então, ó, eu vou primeiro multiplicar de cima para baixo. Então, vou multiplicar aqui e vou multiplicar aqui. Lembrando, gente, que o jacobiano, mesmo na definição dele, é o módulo, né, do determinante. Então, aqui eu tenho que colocar o módulo. Ele sempre vai sair um valor positivo, tá? Então, aqui ó, é um módulo, já vou colocar o módulo. Aí eu vou multiplicar esse vezes esse. Ó, aqui já tem um menos aqui é mais e mais, então vai prevalecer o menos. Então, coloco o menos aqui. Menos, aí eu tenho aqui ρ uma vez, duas vezes. Então, menos ρ ao quadrado. Depois, o que mais eu tenho aqui? Eu tenho seno φ uma vez, duas vezes, três vezes. Então, vai ficar seno ao cubo de φ. E eu tenho cosseno θ duas vezes, ó. Uma, duas. Então, vai ficar cosseno ao quadrado de θ. Pronto, agora eu vou multiplicar esses daqui. Aí aqui eu tenho menos, mais e mais, então vai ficar menos também, menos. Aí aqui eu tenho o ρ aparecendo uma vez, duas vezes, então vai ficar menos ρ ao quadrado. Aqui eu tenho seno φ, só uma vez, então vai ficar só uma vez aqui seno φ. Aí eu tenho seno θ aparecendo, não, tenho cosseno φ também, ó, cosseno φ uma vez, duas vezes. Então, cosseno ao quadrado de φ. E por último, eu tenho seno θ, uma vez, duas vezes. Então, aqui, ó, seno ao quadrado de θ. Agora eu venho para esse, só que pelo menos tem o zero aqui para ajudar a gente. Então, vai zerar tudo isso aqui, não vou precisar colocar. Agora, vamos explicar de baixo para cima. Vou começar logo por esse daqui. Aqui, ó, vai ficar menos com menos, vai dar mais. Só que da fórmula do determinante, aqui é menos. Então, no final vai ficar menos também. Aí aqui eu tenho uma vez o ρ, duas vezes, vai ficar ρ ao quadrado. Aí aqui eu tenho seno φ uma vez, seno φ duas vezes, seno φ três vezes. Então, vai ficar seno ao cubo de φ. O que mais eu tenho? Eu tenho seno θ duas vezes. Então, vai ficar seno ao quadrado de θ. Agora aqui vai zerar, que tem esse zero, e agora o último é esse daqui, ó. É o último. Então, aqui todo mundo é positivo, mas pela fórmula aqui vai ficar menos também. Duas vezes eu tenho ρ, vai ficar ρ ao quadrado. Aí depois vai ficar cosseno φ aparece uma vez, duas vezes. E eu tenho uma vez o seno φ. Então, seno φ uma vez, cosseno φ duas vezes. E só quem sobrou aqui foi o cosseno θ duas vezes. Então, cosseno θ duas vezes. Pronto. Então, esse daqui é o nosso jacobiano. Por enquanto, né? Isso aqui. Então, professor, quer dizer que se eu for transformar a integral lá para coordenadas esféricas, eu vou ter que escrever tudo isso daqui? Ó, você pode escrever se você quiser. Vai dar certo, que realmente é esse jacobiano. Mas a gente não vai fazer isso. Porque a gente ainda vai simplificar algumas coisas aqui. Eu vou colocar em evidência alguns fatores comuns aqui. Por exemplo, ó, perceba que aqui em cima e aqui embaixo aparece duas vezes essa expressão aqui, ó, menos ρ ao quadrado seno ao cubo de φ. Aqui é a mesma coisa, menos ρ ao quadrado seno ao cubo de φ. Então, só o que muda é o cosseno e o seno aqui. Desse outro aqui, ó, em cima e embaixo, eu tenho menos ρ ao quadrado seno φ cosseno ao quadrado de φ, e aqui é a mesma coisa. Menos ρ ao quadrado seno φ cosseno ao quadrado de φ. E só muda isso daqui. Então, eu vou colocar em evidência esses valores aqui que eu coloquei. Aí eu já vou continuar no outro quadro. Aí eu vou colocar, deixa eu colocar um asterisco aqui. Deixa eu fazer aqui no primeiro quadro. Aí isso eu já vou colocando em evidência, tá, gente? Tá, como é que nós estamos aqui, né? Isso aqui é o nosso jacobiano. Vamos lá, eu tenho módulo, aí eu vou colocar em evidência, menos ρ ao quadrado seno ao cubo de φ. Aí, quando eu coloco isso aqui em evidência, aqui vai ficar cosseno ao quadrado de θ
mais seno ao quadrado de θ. Aí eu também vou colocar em evidência menos ρ ao quadrado seno φ cosseno ao quadrado de φ. E aqui no parêntese vai ficar cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Tá? Então, de onde vem esses parênteses? Lembrando, tá? Vem daqui. Eu coloquei esses termos aqui. Eu coloquei esses termos aqui em evidência. Aí ficou cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. E aqui é a mesma coisa. Ficou seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Aí vai começar a simplificar, né? Porque, ó, isso daqui, gente, vale quanto? Vale 1. Né? E aqui é a mesma coisa. Então, ó, isso daqui já vai valer 1. Isso daqui também. Então, isso já vai ajudar bastante. Vai ficar igual. Aí, aqui eu coloco menos ρ ao quadrado. Aqui vai sobrar isso daqui. Nesse caso, olha o que eu vou fazer. Eu vou, seno ao cubo é a mesma coisa que o seno de φ vezes seno ao quadrado de φ. Então, eu não mudei nada. Eu só escrevi isso aqui de outra maneira. Você já vai entender por que eu fiz isso. Mas até então, é a mesma coisa. Tá, aqui ficou 1. Então, está aqui 1. Aí, menos. Agora, esse aqui eu vou escrever ρ ao quadrado seno de φ cosseno ao quadrado de φ. Tá, então sobrou isso daqui. Mas perceba que eu tenho fator comum aqui também, entre esses dois. Porque, ó, eu tenho isso daqui, menos ρ ao quadrado seno φ, e aqui também, menos ρ ao quadrado seno φ. Então, eu vou colocar esses termos em evidência agora. Então, isso aqui vai ficar igual a módulo menos ρ ao quadrado seno φ. Aí aqui vai sobrar o seno ao quadrado de φ. E aqui vai sobrar mais cosseno ao quadrado de φ. Quanto é isso daqui? É 1 de novo. Então, está aqui, ó. Isso aqui é 1. Então, no final, o nosso jacobiano vai ficar módulo de menos ρ ao quadrado seno φ. Gente, esse módulo aqui, né, eu poderia colocar módulo de menos 1, módulo... Isso aqui no final vai ficar ρ ao quadrado seno φ. Porque esse menos 1, como é módulo, vai ficar mais. O ρ ao quadrado é sempre não negativo, né? Não vai ser negativo. E aqui o seno φ, ele é sempre positivo ou zero, por quê? Porque o φ está entre 0 e π. Então, o teu seno está no primeiro e no segundo quadrante, que é sempre positivo ou não negativo. Então, por isso que eu posso deixar assim. Então, esse daqui é o nosso jacobiano. Então, o jacobiano, para coordenadas esféricas, ele é ρ ao quadrado vezes seno φ. Então, quando você fizer essa transformação na integral tripla, vai aparecer não mais o r, vai aparecer ρ ao quadrado seno φ. E aí ficou mais divertido agora para a gente do que só um rzinho lá. Vai aparecer desses dois termos aqui. Resumindo, aliás, acho que vou resumir aqui mesmo. Ó, então, resumindo, bem aqui, né? Aqui, ó, a gente chegou no final. Então, eu vou escrever o seguinte, ó. Se você está com uma integral tripla, numa região aqui a sua função é uma função de 3 coordenadas. Se você está com uma integral tripla, só que você percebe que essa região aqui, ela seria muito mais fácil de calcular se você passasse para coordenadas esféricas. Nesse caso, quando você transformar para esféricas, isso aqui vai ficar igual. Uma integral tripla em uma região diferente, né, digamos assim, porque, enfim, depende da coordenada. Então, vou colocar B. No lugar do x, você vai colocar o que o x é, que é ρ seno φ cosseno θ. Onde tiver y, você vai colocar ρ seno φ seno θ. Onde tiver z, você vai colocar ρ cosseno φ. E depois que você substituir x, y e z, você ainda não pode esquecer o jacobiano, que agora é ρ ao quadrado seno φ.
Aí, depois que você fizer tudo isso, substituiu aqui, colocou os limites de integração, colocou o jacobiano, aí você começa a integrar. Aqui, d-rho, d-θ, d-φ. Tá? Então, é assim que vai ficar a nossa mudança de variáveis quando eu estou trabalhando com coordenadas esféricas. E aí, gostaram desse tipo? Vocês gostaram mais desse ou das cilíndricas? Desse, né? Realmente, isso daí é mais emocionante. Então, aqui só um resuminho que a gente acabou de ver no quadro. Então, a mudança para coordenadas esféricas em integrais triplas. Então, se você tem uma transformação que leva uma região B do espaço ρ, θ, φ para uma região E do espaço x, y, z, por meio das coordenadas esféricas, então a sua integral vai ficar desta forma aqui, que é a forma que a gente já colocou no quadro. Agora gente, o assunto ele acaba aqui. Agora é a aplicação. A gente vai resolver os nossos exercícios, começando com este daqui. Então, calcule essa integral tripla dessa região. Vou fazer aqui no segundo quadro. Essa é a nossa primeira questão de integral de hoje. Então, nós temos uma integral tripla. A função é e elevado a x² mais y² mais z² é elevado a 3 sobre 2. Aí pronto, aqui termina a integral. A nossa região B é a região do espaço. Tá o quê? x² mais y² mais z² é menor ou igual que 1. Muito bem, gente. Então, olha só. Isso daqui é uma questão de integral normal, integral tripla. Então, como é que a gente faria uma questão dessa? Ele te deu uma integral, está aqui o integrando já para você. Agora, a região B, ele não especificou qual era os limites de integração para x, y e z. Mas a única coisa que a gente falou foi isso aqui, ó, que a região B é dada por esse conjunto. Então, o que a gente faria numa questão normal de integral? Eu tentaria visualizar que região B é essa. Só que nesse caso é até uma região fácil, ó, porque ele está dizendo que são os pontos do espaço tais que x² mais y² mais z² é menor ou igual que 1. Aí você pensa, beleza. Se isso aqui fosse igual, isso aqui é uma equação do quê? Da esfera. Só que é igual ou menor. Então, ele quer os pontos que estão na esfera, de centro, na origem e raio 1, mais os pontos que estão dentro. Então, esse que é o nosso conjunto é isso. Nosso conjunto é uma esfera de raio 1. Então, você vem e desenha novamente uma esfera de raio 1. Então, o nosso conjunto B é esse, não só os pontos que estão na esfera, mas os pontos que estão dentro dela. Gente, aí agora é a segunda coisa que você vai pensar. Primeira coisa, já fez aqui o gráfico, já viu como é a sua região. Agora, a segunda decisão que você vai tomar é que coordenadas você vai usar. Então, nesse caso, por exemplo, o seu sólido é uma esfera, é uma bola, digamos assim, no sentido mais usual, como a gente está acostumado. Então, você vai usar o quê? Coordenadas esféricas. Então, provavelmente vai ser muito mais fácil coordenadas esféricas, já que o seu objeto é uma esfera. No caso de coordenadas esféricas, o nosso ρ, nosso raio, ele está indo de quanto até quanto nesse objeto aqui? De 0 a 1. O máximo que ele atinge é 1. Então, de 0 a 1. O φ, ele está indo de quanto até quanto? O φ? De 0 a π. De 0 a π. Já vou comentar com vocês isso daqui. De 0 a π. E o θ? Está indo de quanto até quanto? De 0 a 2π. Então, perceba, o nosso sólido está nos 8 octantes.
Olha, se você quisesse desenhar essa esfera usando o ρ, o θ e o φ, como é que você faria? Por exemplo, imagina que você tem aqui, ó. Eu vou trocar aqui o eixo x com o eixo y só para manter aqui um pouquinho de rigor. Então, olha só. Digamos que eu quero desenhar a esfera. Quero desenhar essa esfera aqui. Para isso, basta eu aplicar esses limites de integração. Por exemplo, começando aqui da origem. Começando da origem. Bem aqui. Se eu aplicar essa primeira região aqui, ó, o meu ρ vai de 0 a 1. Eu não inclinei ainda, nem no φ, nem no θ. Só estou olhando para cá. Então, eu ia pegar dessa região da origem, no eixo z, no sentido do eixo z, até chegar em 1. Digamos que 1 está bem aqui. Então, quando eu fizesse o φ variar de 0 a 1, eu ia ter uma reta, um segmento de reta, ó, de 0 até 1. Tudo bem? Então, se o ρ ele faz de 0 a 1, eu tenho isso daqui. Agora, eu vou fazer o φ variar de 0 a π. Quando eu fizer isso, ó, essa reta aqui, essa reta, eu vou inclinar ela de 0 até π. Só que o π é 180 graus, então ela vai daqui até aqui. Quando eu fizer isso, toda a reta ela vai fazer um trajeto aqui, ela vai deixar a trajetória dela. Então, ó, até chegar aqui, essa reta que era só um segmento de reta, agora eu rotacionei ele de 0 até π. E com isso eu formei isso daqui, ó. O que eu formei aqui? Um semidisco. Por último, eu vou rotacionar o ângulo θ de 0 a 2π. Quando eu fizer isso, ó, quando eu rotacionar esse ângulo θ de 0 a 2π, aí o que eu vou formar? Vou formar a nossa esfera. Entendeu? Então, para você formar a esfera, era necessário que você fizesse esses 3 movimentos aqui. Se você parasse, por exemplo, se você fizesse só de 0 até π sobre 2, você ia estar só com 1/4 de um disco, ia ficar só com metade de uma esfera. Tá? Ou então, se você parasse aqui em π, por exemplo, também esse semidisco, se você parasse em π, você também só ia ter metade de uma esfera, metade para cá. Tá? Então, era necessário que você fizesse aqui essas três condições. Gente, olha só que interessante também. Se, no lugar dos meus 3 eixos aí, deixa eu colocar aqui os 3 eixos novamente. Se no lugar dos meus 3 eixos, ao invés de eu colocar x, y e z, eu colocasse aqui, esse aqui era o eixo ρ, esse aqui é o eixo θ e esse daqui é o eixo φ. Se isso acontecesse, olha só as limitações para ρ, φ e θ. ρ, φ e θ estão entre constantes. Se eu aplicasse essas limitações aqui nos eixos, isso ia me dar uma caixa retangular. Por quê? Se eu fizesse aqui, ó, no eixo ρ, o ρ entre 0 e 1, digamos que 1 está bem aqui. Então, ele ia daqui para cá. Se eu fizesse o θ de 0 a 2π, digamos que o 2π está aqui. Então, eu já ia formar isso daqui, ó. Eu já ia formar isso daqui. E, por último, se o meu φ vai de 0 a π, bora dizer que o π está bem aqui. Então, com isso, ó, eu formo uma caixa. Tá? Então, mais ou menos, o que eu estou mostrando para vocês é que nós estávamos numa região dessa e agora nós estamos passando por uma região dessa. Ou seja, eu estou passando de uma esfera para uma caixa retangular. Por isso que vai ficar mais fácil em coordenadas esféricas, porque é como se eu estivesse pegando essa bola, que eu tinha, moldando ela, transformando numa caixa retangular. Aí, numa caixa retangular é muito mais fácil de você integrar. Tanto que você pode até escolher a ordem de integração sem problema nenhum. Então, em 3 dimensões, é como se eu estivesse trabalhando com essas regiões aqui, né? Eu estava com essa região, transformasse para essa região, mas claro que ainda assim a integral ela tem que dar o mesmo valor. E por que ela dá o mesmo valor? Já que isso daqui não é a mesma coisa que isso daqui. Por causa do jacobiano. O jacobiano é aquele fator de correção, que ele corrige.
A região não é mais a mesma, a região é uma outra, é uma região mais fácil de trabalhar. Mas como é que eu garanto que a integral vai dar o mesmo resultado? Pelo jacobiano. Ele corrige, digamos, essa mudança que a gente faz. Bom, mas isso aqui é só para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo, mas uma vez que você entende isso daqui, uma vez que você coloca os limites de integração, eu já posso partir para cá. Então, ó, como é que vai ficar a nossa integral? Eu já vou aplicar aqui os limites de integração. Como é uma caixa retangular, tanto faz a ordem. Vou colocar aqui de 0 a 1, de 0 a π, de 0 a 2π. Olha, a minha função era e elevado a isso daqui. Só que eu não pode mais aparecer x, y e z. No lugar do x, y e z, tem que aparecer ρ, θ e φ. Só que nesse caso, ó, ficou fácil, porque o que é em coordenadas esféricas? X² mais y² mais z². É o ρ ao quadrado. Então, na verdade, isso daqui tudinho, ó, já é ρ ao quadrado. Então, já vou escrever isso daí. Vai ficar e elevado a ρ ao quadrado elevado a 3 sobre 2, né? Porque já estava esse 3 sobre 2 aí. Ó, então, perceba que com isso eu já fiz todas as mudanças, pelo menos dentro do integrando. Só falta agora o jacobiano, que é ρ ao quadrado seno φ. E aqui eu coloco a ordem que eu escolhi, né? Eu escolhi primeiro integrar em ρ, depois em φ, depois em θ. Agora é só integrar, gente. Mas olha só, vocês concordam comigo que aqui eu tenho uma função que só depende de ρ vezes uma função que só depende de φ? Então, eu posso separar isso daqui em 3 integrais, porque o θ nem aparece aqui. Então, eu posso separar isso daqui em 3 integrais unidimensionais do cálculo 1 e resolver elas simultaneamente. Então, quando eu faço isso, isso aqui vai ficar integral de 0 a 2π dθ, que não aparece o θ aqui, vai ficar só dθ, integral de 0 a π seno φ dφ, integral de 0 a 1 e, deixa eu fazer assim, dar um espacinho aqui, integral de 0 a 1 e elevado a ρ. Olha só, aqui eu tinha ρ ao elevado a 2 elevado a 3 sobre 2. Então, 2 vai multiplicar com 3 sobre 2. E aí eu consigo simplificar esse 2 com esse 2. Então, no final vai ficar só ρ ao cubo. Aqui eu vou ter ρ ao cubo. Aqui embaixo, ρ ao quadrado. dρ. Agora a gente vai resolver uma por uma, né? A primeira aqui, gente, integral de 0 a 2π dθ. Isso aqui dá quanto? A gente resolveu muito na aula passada. 2π, né? Que a integral é θ de 0 a 2π, isso aqui vai ficar 2π. Então, isso aqui eu já sei que é 2π. Aí, isso aqui eu vou ter que resolver. Isso aqui vai ficar igual a 2π. A integral do seno é menos cosseno. Vou colocar aqui menos cosseno de φ. Aplicando de 0 a π. Aí, agora falta eu resolver isso daqui, ó. Só que perceba que para resolver essa integral, eu tenho e elevado a ρ ao cubo. Aqui fora, eu tenho ρ ao quadrado. Quando eu derivo o ρ ao cubo, não fica 3ρ ao quadrado? O ρ ao quadrado já está aqui, só falta o 3. Mas não tem problema, porque o 3 é constante. Então, basta multiplicar por 3, só que eu também vou ter que dividir por 3. Ó, então, aparece o 3 aqui e aqui o 3 dividindo. Aí, quando eu faço isso, ó, eu deixei um 3 aqui fora, vou deixar o 3 aqui ainda. Esse 3 é o 3 daqui. Quanto é que vai dar essa integral? Vocês concordam comigo que essa integral aqui vai ser e elevado a ρ ao cubo? Vocês concordam comigo que essa integral é isso daqui? Porque, ó, deriva isso daqui, derivada de e elevado a ρ ao cubo, vai ficar isso mesmo, que é o que está aqui, vezes a derivada que está aqui dentro. Só que a derivada que está aqui dentro é 3ρ ao quadrado. E aí você volta para cá. E aí você consegue provar, então, que isso daqui seria uma primitiva dessa daqui. Ah, professor, mas se eu não soubesse fazer direto, você faria por substituição. Você chamaria o ρ ao cubo de u, tá? Ficaria u igual a ρ ao cubo. E aí o du seria 3ρ ao quadrado dρ. Ou seja, 3ρ ao quadrado dρ. Isso aqui tudo seria du.
Aqui ficaria e elevado a u, que é e elevado a u. Aí voltaria para cá. Então, dos dois modos, você teria isso aqui como resposta. Só que falta eu aplicar no intervalo, de 0 a 1. Tá, então continuando. Aqui vai ficar, olha, esse menos daqui eu já vou colocar aqui na frente. Então, vai ficar menos 2π sobre 3. Aí, no lugar do φ, eu vou colocar π. Cosseno de π é menos 1. Vai ficar menos 1. Aí, menos cosseno de 0, que é 1. Então, vai ficar menos 1, menos 1. Aqui vai ficar e elevado. O ρ eu vou colocar 1, vai ficar e elevado a 1, que é e. Menos e elevado a 0, que é 1, né? Vou colocar e elevado a 0 por enquanto. Aí aqui, menos 1 com menos 1 é menos 2. Menos 2 vezes menos 2 é 4 positivo. Então, vai dar 4/3 de π. E aqui vai ser e menos 1. Então, essa daqui é a resposta final. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Bem tranquilo, né? Mesmo que seja com as esféricas. Tá, segundo exercício, então. Esse daqui, ó. Calcule a integral tripla da função raiz quadrada de x² mais y² mais z², sendo E a região limitada pelas esferas. Ó, então, ela está limitada por essas esferas. Aqui ele já até te diz que é uma esfera, eu poderia nem falar, ele poderia dizer, olha, está limitado por essas duas equações. Só que ele já diz que essas equações aqui são equações de esferas. Gente, essa primeira aqui é uma esfera de centro onde? Na origem e o raio. Raio 2. E a segunda, onde é o centro dela? Na origem também, e o raio é 3. Então, a nossa região é limitada entre essas duas esferas. Então, só para a gente enxergar um pouco mais, deixa eu colocar aqui no GeoGebra. Ó, se eu colocasse aqui, por exemplo, a primeira esfera, x² mais y² mais z² igual a 4. Ia ter uma esfera sendo na origem raio 2. Depois eu coloco x² mais y² mais z² igual a 9. Eu tenho aqui uma segunda esfera. Vou mudar aqui a cor. Vou colocar azul. Pronto, então qual é a nossa região? A nossa região é entre essas esferas. Tá? Entre a esfera aqui azul e a esfera vermelha. Então, olha, se a nossa região é algo que é lembra muito uma esfera, nesse caso é um pedaço de uma esfera, a gente vai usar coordenadas esféricas. Deixa eu colocar aqui no quadro, então. Uma dica, tá, gente? Coordenada esférica, você usa principalmente quando você tiver uma simetria em relação à origem. Esferas têm isso, né? Tem simetrias em relação a um ponto, normalmente quando é a origem. Então, normalmente quando você tem essa simetria em relação à origem, você usa coordenadas esféricas. Vou colocar aqui a nossa integral. A região nossa de integração é essa que vocês já estão vendo aí. E aí vai ser integral tripla dessa região é a raiz quadrada de x² mais y² mais z², dv. Bom, a região B é descredentada pelas esferas, né? Só que vocês já viram lá no desenho. Então, bora só escrever aqui. Gente, naquele desenho lá que eu mostrei no GeoGebra, o ρ está entre quanto e quanto? Entre 2 e 3. A primeira esfera tem raio 2, a segunda esfera tem raio 3. Então, o ρ é entre 2 e 3. O φ está entre quanto e quanto? Entre 0 e π. Né? Entre 0 e π. E o θ entre quanto e quanto? 0 a 2π. 0 a 2π. Tanto, né, que se você fosse fazer esse desenho, você ia precisar colocar essas três limitações, né? Por exemplo, se eu fosse escrever o ρ de 2 até 3, bora dizer que o 2 está aqui e o 3 está aqui. Então, se eu aplicasse primeiro essa restrição aqui, essa inequação, eu ia ter esse segmento de reta aqui, ó. Depois eu ia rotacionar. Eu ia rotacionar aqui, ó, de 0 a π, esse segmento de reta. Com isso, eu ia fazer um desenho assim, ó.
eu ia ter essa região aqui. E depois, quando eu aplicasse essa rotação, eu ia obter a esfera que vocês viram lá na imagem do GeoGebra. Tá? Então, perceba que eu preciso que tanto o φ esteja entre essa limitação, ele vá até o π, até o máximo dele, e a mesma coisa o θ. Eu preciso que ele também vá até o máximo dele. E por isso que a nossa figura ela aparece aí nos 8 octantes do nosso espaço XYZ. Tá, agora que eu já sei aqui as limitações, eu vou transformar essa integral para integrais triplas, só que de coordenadas esféricas. Como aqui os três estão entre constantes, eu posso escolher a ordem que eu quiser. Então, tanto faz. Aqui vai ficar de 2 a 3, aqui de 0 a π, aqui de 0 a 2π. Aí aqui o meu integrando é esse. Mas quem é x² mais y² mais z²? Né? O ρ ao quadrado? Com a raiz quadrada, vai ficar só ρ. Né? Se você isolar o ρ naquela expressão, já vai ficar essa raiz aqui. Então, tudo isso daqui que vocês estão vendo é só o ρ em coordenadas esféricas. Então, vai ficar ρ, só que vai ficar só isso? Não, né? O jacobiano, que é ρ ao quadrado seno φ. E aqui eu escolhi integrar em φ primeiro, depois, em φ não, escolhi primeiro em ρ, depois que eu escolhi o φ, depois o θ. Aqui é a mesma coisa, gente. Eu tenho aqui uma função que só depende de ρ e uma função que só depende de φ, multiplicando uma na outra. Então, vou separar em 3 integrais. Então, isso aqui vai ser igual a integral de 0 a 2π, integral de 0 a 2π dθ. Aí aqui, integral de 0 a π seno φ dφ. Por último, integral de 2 a 3 ρ ao cubo, né? Que aqui é ρ vezes ρ ao quadrado. Tá, então bora resolver uma por uma, né? Mas na primeira, ó, a gente já sabe quanto é que dá isso daqui, essa integral. É 2π. Gente, essa daqui a gente resolveu ainda agorinha. Integral de 0 a π do seno φ. Isso dá quanto? Resolveu aqui no segundo quadro. Isso aqui deu 2. Então, ó, essa integral vezes essa vai ser 2π vezes 2, vai ser 4π. Então, aqui vai ser 4π. Agora, eu vou integrar essa daqui, que é ρ² sobre 4. Eu já simplifico esses valores aqui. Só falta agora aplicar aqui no intervalo, que é de 2 até 3. Então, isso aqui vai ser igual. Aí, no lugar do ρ, eu coloco o 3, vai ficar 3/4. Deixa eu colocar o π aqui em evidência. 3/4 é 81, menos 2/4 é 16. Então, no final, isso menos isso vai dar 65π. E essa que é a resposta dessa questão. Alguma pergunta? Tá, então agora a gente vai para a última questão. Última questão também é a mais divertida, a mais legal. Até para a gente finalizar o curso, né, de uma maneira bem interessante. Então, olha só, exercício 3. Calcule o volume do sólido que fica acima do cone, ele já te dá aí a equação do cone, e abaixo da esfera. E também te dá a equação da esfera. Você pode falar, nossa, professor, mas essa equação da esfera está meio estranha, né? É isso mesmo? É isso mesmo. Na verdade, ele até, essa questão aqui, meio que perdeu a graça, porque ele já disse para a gente que isso aqui é uma esfera. Está dizendo aqui na questão. Ó. E aqui ele já disse que isso aqui é um cone. Não tem graça. Seria mais legal se ele falasse assim, olha, calcule o volume do sólido limitado pelas equações essa e essa. Aí ia ser mais legal. Mas ele já disse, né? Mas tá bom, a gente vai mostrar que realmente isso aqui é um cone e aqui é uma esfera. Vou fazer aqui no primeiro quadro. Vou colocar aqui as curvas z igual a raiz de x² mais y² e x² mais y² mais z²
igual a z. E vamos resolver. Bom, ele quer o volume do sólido. Toda vez que você quer o volume de um sólido, usando integral tripla, basta você calcular a integral tripla da função 1. Então, nosso desafio aqui, na verdade, é achar que sólido é esse, né, que a gente está trabalhando. Bom, ele nos deu isso daqui. Ó. Ele já disse que isso aqui é um cone e já disse que isso aqui é uma esfera. Mas, ainda assim, a gente vai fazer o gráfico desses dois aqui, começando por esse. Bom, então, nesse primeiro caso aqui, gente, olha só. Aqui eu coloco os eixos. Começando com esse daqui. Se você não lembra como é que faz o gráfico de uma função, você pode revisar essa aula. Aliás, isso é importante mesmo para essa parte que a gente está estudando agora. Mas tinha um passo a passo. E tinha alguns passos que você até podia pular se você já soubesse qual era a sua curva. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu já posso fazer a projeção dessa superfície no plano YZ. Quando eu quero saber a projeção dela no plano YZ, eu simplesmente zero x. Quando eu zero x, isso aqui vai ficar a raiz quadrada de y ao quadrado, que é igual a módulo de y. Então, eu faço uma função modular bem aqui no plano YZ. Quando eu faço a função modular, eu tenho esta curva, bem aqui. Depois, você poderia fazer as curvas de nível, que é você igualar isso daqui a uma constante positiva de preferência, né? O zero ia dar origem e as positivas iam dar circunferências de centro na origem e raio igual a constante. Então, as curvas de nível daqui são circunferências. Então, no final, você ia ter esta figura, que é a figura de um cone, como ele mesmo, o problema, já comentou. Então, aplicando o gráfico dessa função, você obtém isso daqui. Agora, nós vamos olhar para essa outra equação. E para enxergar melhor que isso aqui é uma esfera, eu vou colocar todas as letras do mesmo lado. Ou seja, esse z, quero que ele apareça aqui no primeiro membro. Quando eu faço isso, eu tenho x² mais y² mais z² menos z. Então, aqui vai aparecer menos z e aqui vai aparecer zero. Bom, eu olho para cá e eu penso que eu posso completar quadrado. Que quadrado? Aquele quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, no final, eu quero que apareça algo assim aqui, ó, desse lado esquerdo aqui. Eu quero que fique x² mais y², mais, aí bem aqui eu quero que apareça z menos alguma coisa ao quadrado. É isso que eu quero que apareça, para eu poder localizar melhor a minha esfera. Mas como é que eu faço isso? Eu tenho que lembrar disso daqui, ó. A² menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso daqui se transforma em A menos B ao quadrado. Então, meu objetivo é achar esse B, que é o que está faltando aqui, ó. Mas o A, eu já sei que é o Z. Mas para eu saber quem é esse B, basta eu olhar aqui, ó, para esse termo do meio. Porque se eu fosse desenvolver isso daqui, tinha que ficar o quadrado do primeiro, que é z², e já está bem aqui, ó. Aí menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, que número é esse aqui, que quando eu multiplico 2 vezes o z e vezes ele, dá 1? É meio. Então, na verdade, o que está faltando aqui, ó, é o meio. Porque quando eu faço menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai ficar 2 vezes z vezes meio, vai ficar menos z. Tá? Então, agora que eu sei que o meu b é meio, quem está faltando para completar o quadrado aqui é o b². E o b² é meio ao quadrado, que é 1/4. Então, é ele que está faltando aqui. Então, é ele que eu vou somar. Então, agora aqui vai ficar z² menos z mais meio ao quadrado, que é 1/4. Só que, claro, não posso somar só de um lado, né? Vou ter que somar do outro também. Então, aqui vai aparecer 1/4 também. Agora que eu completei, vai ficar daquele jeito que eu queria. Vai ficar aqui x² mais y², aí mais z menos meio ao quadrado. E aqui 1/4, também poderia colocar como meio ao quadrado. Então, essa daqui é a mesma equação, obviamente, só que eu arrumei ela, para a gente enxergar melhor como é essa esfera. Então, perceba, essa esfera aqui,
o centro dela é a origem? Sim ou não? É a origem agora? Não é mais a origem. Ela está deslocada. Só que ela está deslocada em qual eixo? X, Y, Z. Z. Quantas unidades? Meia unidade. Em qual sentido? Positivo, para cima. Então, você teria uma esfera que ela, teoricamente, ficaria com o centro na origem e raio meio. Só que a gente pegou essa esfera e deslocou a esfera meia unidade para cima, sentido positivo. Então, acabou que a nossa esfera ela ficou assim. Aqui é o X, o Y e o Z. Então, a nossa esfera ela ficou exatamente assim. Bem aqui a nossa esfera. Assim. Então, ó, a nossa esfera ela era para estar aqui na origem, mas a gente colocou ela meio metro para cima. Com isso, ó, ela ficou certinho encostando aqui na origem. E aqui em cima, ó, o máximo que ela alcança aqui em cima é 1, né, já que é meio raio, então o diâmetro é 1. Então, essa daqui é a nossa esfera. Então, essa daqui é a esfera e esse daqui é o cone. Então, quando você percebe, ó, o cone ele está saindo aqui da origem também, mas uma hora ele vai sair da esfera. Então, quando eu desenho aquele cone aqui dentro, eu vou ter algo mais ou menos assim. Ó. Então, o nosso sólido, lembra que diz lá que ele está acima do cone e abaixo da esfera. Então, nosso sólido ele seria isso daqui. Ou seja, a gente exclui essa parte bem aqui da esfera, essa parte e essa parte. E esse que é o sólido em questão. Bom, ok, pessoal, já entendi qual é o sólido. Eu já entendi também que provavelmente eu vou ter muito trabalho se eu for querer integrar em coordenadas retangulares. Então, eu prefiro passar logo para coordenadas esféricas, já que eu tenho até um pedaço de esfera aqui. Agora, a pergunta é, qual é os limites para ρ, θ e φ? Isso é uma pergunta muito importante. Para responder essa pergunta, eu vou transformar essas duas equações aqui, que estão em coordenadas retangulares, eu vou transformar as duas para coordenadas esféricas. E aí vai ficar mais fácil para a gente enxergar como é esse sólido. Como são as limitações. Então, vamos fazer aqui no outro quadro. Então, olha só, nosso objetivo agora é achar as limitações para ρ, θ e φ. Para isso, eu vou transformar as equações que ele nos deu para coordenadas esféricas. Vou começar pela equação da esfera mesmo, que era x² mais y² mais z² igual a z. Bom, a gente já sabe que em coordenadas esféricas, tudo isso daqui é igual a quanto, gente? É ρ², do lado esquerdo. Então, aqui vai ficar ρ². E o z é quanto em esféricas? É ρ cosseno φ. Vai ficar ρ cosseno φ. Bom, para essa igualdade fazer sentido, o ρ poderia ser 0. Só que nesse caso o ρ pode ser 0? Porque se o ρ fosse 0, eu ia ter uma esfera? Não, ia ter o quê? Só a origem. Então, não, o ρ não pode ser 0. Porque eu já sei que o meu objeto ele é uma esfera. Tá? Então, esfera de raio 0 é a origem. Tá, já que o ρ não é 0, eu posso simplificar ele. Ó. Simplifico, simplifico. Então, olha como é que fica a equação dessa esfera que a gente estava vendo em coordenadas esféricas. Fica só ρ igual a cosseno φ. Essa é a primeira equação. Agora eu vou adaptar a segunda equação, que é a equação do cone, também para coordenadas esféricas. Então, só isso daqui, ó, ρ igual a cosseno φ, ρ igual a cosseno φ, já é a equação da esfera toda, tá? Da esfera toda. Tanto que olha que interessante, por exemplo, perceba que aqui o ρ, que é a distância da origem até o ponto, depende do ângulo φ. Então, por exemplo, quando o φ é 0, você está em cima do eixo z, certo? Quando o φ é 0, quanto é o cosseno de 0?
É 1. De fato, olha para o nosso desenho aqui. Se eu estou aqui em cima do eixo Z, que é quando o φ é 0, olha quanto é que está a nossa região aqui. Deu 1. Mas conforme o φ ele vai avançando até chegar em π sobre 2, quando esse cosseno aqui chega em π sobre 2, quanto é o cosseno de π sobre 2? É 0. Então, ele estava aqui em 1, mas conforme o seu ângulo o φ vai rotacionando aqui, ó, de 0 até π sobre 2, o raio ele vai pegando, vai diminuindo um pouquinho até que ele chega em 0. E aí você forma uma semicircunferência. Depois você só rotaciona lá conforme o θ, e aí você vai ter a sua esfera, do jeito que a gente desenhou ali. Então, essa daqui é a equação da nossa esfera. Agora, vamos ver a outra equação, né? Como é que ficaria em coordenadas esféricas também. Bom, a outra equação é z igual a raiz de x² mais y². Bom, o z em coordenadas esféricas, ele é ρ cosseno φ. Bom, aqui, ó, o x² e y², eu vou escrever também em coordenadas esféricas. Então, aqui, por exemplo, o x vai ficar ρ² seno ao quadrado de φ, e aqui vai ficar cosseno ao quadrado de θ. Aí, mais. Agora, o y ao quadrado vai ficar ρ² seno ao quadrado de φ, seno ao quadrado de θ. Tudo a raiz quadrada aqui. Aí, note que aqui eu posso colocar em evidência o ρ² seno ao quadrado de φ. Se eu coloco isso aqui em evidência, vai ficar isso daqui vezes cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, que vai dar 1 de novo, que nem deu ainda agora. Então, eu vou ter aqui ρ cosseno φ igual a raiz quadrada de ρ² seno ao quadrado de φ. Pronto, e aqui deveria ser vezes disso daqui, só que é 1, então fica assim. Vou tirar a raiz quadrada, vai ficar ρ cosseno φ igual a ρ seno φ. Deveria ficar o módulo, né? Mas como eu já expliquei, isso aqui é sempre não negativo. O ρ não é negativo, o ρ não é 0, então posso aqui simplificar o ρ também. E aí, nesse caso, ó, o que eu tenho? Cosseno de φ igual a seno φ. Isso aqui é a mesma coisa que 1 igual a seno φ sobre cosseno φ. É só dividir os dois lados pelo cosseno φ. Só que o que é seno sobre cosseno? A tangente. Então, isso aqui é igual a tangente. Então, a tangente de φ tem que ser 1. Lembrando que φ está entre 0 e π. Então, o φ é o arco tangente de 1. Então, quanto é o φ? O φ é π sobre 4. Então, o φ ele é π sobre 4. Então, olha como é que ficou a equação do cone. Ficou só isso daqui. φ igual a π sobre 4. O que é verdade, né? Porque, ó, vamos parar para pensar aqui. Digamos que eu estou aqui em cima do eixo Z. Aí eu faço uma rotação no ângulo φ. Faço essa inclinação no ângulo φ. π sobre 4 radianos, seria 45 graus. Então, daqui, eu pararia aqui. Eu teria uma reta inclinada, uma semi-reta inclinada, partindo da origem até crescendo infinitamente. Agora, rotaciona essa reta 2π radiano, aqui conforme a base. Quando você faz isso, você obtém um cone, né, que é o desenho que a gente já fez ali também. Então, ó, essa daqui é a equação da minha esfera. Essa daqui é a equação do meu cone. Eu até trouxe uma imagem aqui também, apesar de que a gente já fez a imagem aí, ó, mas eu trouxe uma imagem um pouco mais completa desse nosso sólido. Então, da metade para baixo, como se ele fosse um cone, da metade para cima, ele fosse uma esfera. Como se você tivesse um sorvete, na verdade, né? Esse que é o seu sólido. Tá, agora vem o principal dessa questão. A gente vai olhar essa figura, que eu estou mostrando para vocês, a gente vai tentar analisar quais são os limites para ρ, para φ e para θ. Primeiro, vamos analisar para φ, ou melhor, para φ não, para ρ. Ó, ρ é a distância da origem até o meu sólido, até o final dele, por exemplo, né? Até onde é que está meu ponto. A origem faz parte do meu sólido? Sim ou não? Sim, então o ρ ele é no mínimo 0, se a origem faz parte dele.
Agora, no máximo, quanto é o ρ? Aí você fala, depende, né? Porque, por exemplo, se eu for seguir exatamente aqui no eixo Z, por exemplo, ó, eu ia chegar daqui e ia bater aqui em cima. Agora, se eu seguisse esse caminho aqui, ó, saísse daqui e fosse nessa direção, eu ia bater bem aqui. Se eu saísse desse caminho aqui e batesse aqui, eu ia bater bem aqui. Só que não importa onde eu siga com ρ, se eu seguir da origem até aqui, até aqui, até aqui, até aqui, até aqui, vocês concordam comigo que eu sempre estou batendo na esfera? Então, o meu teto máximo é a esfera. Só que qual é a equação da esfera? Não é ρ igual a cosseno φ? Então, o ρ está entre 0 e a minha esfera. Só que a minha esfera é cosseno φ. Então, o meu ρ está entre 0 e cosseno φ. Aí você vai dizer, professor, mas se eu pegasse aqui ó, o ρ e caminhasse radialmente nessa direção aqui, ó, eu não ia chegar na esfera. A esfera não está mais aqui. É verdade, você está certo. Mas tem um porém. Eu posso rotacionar daqui para cá nessa direção? Não. Sabe por quê? Porque o φ, qual é o máximo de φ? O máximo é π sobre 4. O máximo de φ aqui ó, é π sobre 4. Ele não passa de π sobre 4. Então, eu não poderia caminhar nessa direção aqui, ó. Porque se eu caminhasse nessa direção aqui, que eu estou mostrando aqui agora com a mãozinha, é como se a minha inclinação de Z até essa reta fosse maior que π sobre 4. Isso não pode acontecer. Então, o ρ está entre 0 e a esfera, que é cosseno φ. O meu φ está entre 0 e π sobre 4. E, por último, o meu θ ele vai de 0 a 2π. Eu preciso rotacionar 2π radiano aqui na base para que eu obtenha todo o meu sólido. Então, resumindo, deixa eu colocar aqui. Resumindo, para a gente finalizar essa questão. Essa questão é um pouco grande, mas é porque a gente está fazendo com calma também. Olha só, então como a gente estava comentando, o ρ vai de 0 à esfera, que é cosseno φ. O φ vai de 0 até π sobre 4. E o θ ele vai de 0 até 2π. Tá, então como é que vai ficar a nossa integral? Lembrando que a gente quer calcular o volume. Volume é a integral tripla dessa região aí, posso chamar de região E, da função 1. Só que eu vou passar essa integral para coordenadas esféricas. Então, isso aqui vai ficar. Gente, perceba que o ρ está entre uma função que depende de φ. Então, obrigatoriamente, você vai ter que integrar o ρ antes do φ. Senão, você vai ter problema. Tá? Então, eu vou colocar ele por primeiro logo. Então, aqui vai ficar de 0 até cosseno φ. Depois, o φ de 0 a π sobre 4. E depois, o θ de 0 a 2π. A minha função era a função 1. Então, vai continuar sendo a função 1. Só que aqui eu tenho que colocar o jacobiano, que é ρ ao quadrado seno φ. Aí aqui, estou integrando primeiro em ρ, depois eu vou integrar em φ, depois em θ. Tá, então agora é integrar, né? Eu vou integrar isso daqui em relação a ρ. Isso aqui para mim é constante, vou permanecer como está. Vou integrar isso daqui, vai ficar ρ ao cubo sobre 3. Então, meu volume vai ser integral de 0 a 2π, integral de 0 a π sobre 4. Aí aqui vai ficar ρ ao cubo sobre 3, só que ainda falta eu aplicar no intervalo de 0 até cosseno φ. E ainda tem esse seno φ aqui, depois para eu integrar. Então, no lugar do ρ, eu vou colocar cosseno φ, então vai ficar cosseno ao cubo. Depois eu vou colocar 0 e vai ficar 0. Esse 3 é constante, vou tirar ele da minha integral. Vou expulsar ele, vai ficar 1 sobre 3. Integral de 0 a 2π. Integral de 0 a π sobre 4. E aqui eu vou ter seno φ, que é o que já estava aqui, só que agora cosseno ao cubo de φ. Tá? Então, está aqui. Tenho que resolver esta integral. Como é que eu resolvo ela? Vocês lembram lá do cálculo 1? Olha, perceba que eu tenho cosseno ao cubo, que é eu tenho aqui para ele, então,
um expoente ímpar. Então, o que eu faço? Eu separo um cosseno e o cosseno ao quadrado que sobrar, eu aplico a identidade trigonométrica, para ficar 1 menos seno ao quadrado. E depois eu aplico uma substituição. A gente vai fazer com calma. Só que, além disso, ó, perceba que aqui só depende de φ. Então, já vou separar em duas integrais logo. Uma em φ e outra em θ. Então, aqui o meu volume vai ser igual a 1 sobre 3, integral de 0 a 2π dθ, integral de 0 a π sobre 4. Aí aqui vai ficar seno φ. Aí aqui eu vou separar aqui, ó, cosseno ao quadrado de φ, cosseno φ, dφ. Tá? Então, a coisa que eu fiz foi colocar aquele cosseno ao cubo, coloquei cosseno ao quadrado vezes cosseno. Não fiz quase nada. Mas aqui eu vou aplicar a identidade. Cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado. E aqui eu vou logo resolver, né? Isso aqui você já sabe que é 2π, o resultado dessa primeira integral. Então, vai ficar 2π sobre 3, integral de 0 a π sobre 4, seno φ, 1 menos seno ao quadrado de φ, cosseno φ. Dφ. Pronto. O que eu vou fazer agora? Se eu quiser, já posso logo multiplicar esse seno. Vai ficar 2π sobre 3, integral de 0 a π sobre 4. Vai ficar seno φ menos seno ao cubo de φ, cosseno φ, dφ. Pronto. Agora, eu vou fazer aqui em cima, vou fazer uma substituição, tá, gente? Eu vou chamar U de seno. Então, meu du vai ser a derivada do seno, que é cosseno. Então, vai ficar cosseno de φ dφ. Então, perceba que o cosseno de φ dφ está bem aqui, ó. Cosseno de φ dφ. Então, isso aqui vai ficar du. E aqui vai ficar U menos U ao cubo. Então, meu volume vai ficar 2π sobre 3, integral, aqui vai ficar U menos U ao cubo, du. Como é que vai ficar o intervalo de integração? Quando o φ é zero, vai ficar seno de zero, que é zero. Quando o φ é π sobre 4, quanto é o seno de π sobre 4? Raiz de 2 sobre 2. Então, aqui vai ficar de 0 até raiz de 2 sobre 2. Aqui é raiz de 2. Tá, agora sim, né? Só integrar. Então, vai ficar 2π sobre 3. Aí, aqui a integral vai ficar u ao quadrado sobre 2 menos u à quarta sobre 4. Lembrando que eu integrei de 0 até 2π sobre raiz de 2 sobre 2. Isso aqui é igual a 2π sobre 3. Tá, vamos lá. Esse sobre 2, ó, o ao quadrado sobre 2, vou deixar ele separado. Então, vai ficar 1 sobre 2. Aí, vezes. Agora sim, no lugar do u, eu vou colocar raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 ao quadrado vai ficar 2 sobre 4. Aqui vai ficar 2 sobre 4. Aí, menos. Aqui eu vou separar esse 4 aqui também, ficar 1 quarto, vezes. No lugar do u, eu vou colocar raiz de 2 sobre 2. A quarta, raiz de 2, a quarta, vai ficar 4. Dividido. 2 à quarta vai ficar 16. Aí, quando eu colocar zero, vai zerar. Então, eu tenho isso daqui. Vou logo simplificar esse 2 com esse 2, esse 4 com esse 4. Vou tirar o MMC aqui, que é 16. Vai ficar 2π sobre 3. Aqui o MMC é 16. 16 por 4 é 4. Vezes 1 é 4. Menos 16 por 16 é 1. Vezes 1 é 1. Então, está chegando no final. Volume é igual. Se eu quiser, já posso simplificar esse 2 com esse 6. Vai ficar 8. 4 menos 1 é 3. Então, vai ficar 3π sobre 3 vezes 8. Que aí, simplificando, isso aqui era uma multiplicação. Finalmente, nosso volume vai ser π sobre 8. Como é volume, eu vou colocar aqui unidade de volume, apesar de que ele não especificou. Então, deixar assim. Pronto, deu um trabalho, mas a gente conseguiu. O mais importante é a gente ver, principalmente como é que era a figura,
saber as limitações e daqui, pelo menos, já era mais cálculo 1, se você reparar um pouquinho, né? Um pouco de cálculo 2, mas é mais de cálculo 1, principalmente para resolver esse integral aqui. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Gente, então, com isso, a gente chegou ao fim do nosso curso, né, de cálculo 2, aqui no Projeto Newton. Bom, eu quero agradecer, primeiramente, a presença de vocês durante o nosso curso. Quero também parabenizar vocês por terem chegado até aqui. Bom, quero dizer que eu fiquei muito feliz de estar com vocês durante esse semestre. Eu particularmente me diverti, né? Eu gosto de estar aqui, gosto de dar aula para vocês. Eu gosto de ver principalmente vocês se desenvolvendo, então eu percebendo que o aluno ele está aprendendo, ou então ele está se esforçando, ele está conseguindo. Isso é muito importante para mim. E acho que, como palavras finais, eu só tenho a desejar muito sucesso para vocês. E o meu desejo mesmo é que vocês sejam realizados na profissão de vocês. Daí que vocês amadureçam, não só profissionalmente, mas também na vida de vocês. E quem sabe daqui saiam físicos, engenheiros, matemáticos, professores, ou, quem sabe, uma outra vocação também que você tenha. Então é isso, muito obrigado, boa prova para vocês, e até, quem sabe, uma outra oportunidade aí. Então, obrigado.